Bom, agora no tópico 3 nós vamos falar sobre propriedade física de substâncias carboniladas. Mas antes nós vamos analisar qual é a estrutura desse ácido carboxílico e seus derivados. Então, onde tem o grupo carbonila, né, esse carbono aqui tem a hibridação sp2, que ele forma uma ligação dupla e duas simples. Então, ele tem uma geometria trigonal plana, com um ângulo de aproximadamente 120 graus. Então, todos os compostos carbonílicos e seus derivados, né, aliás, os derivados de ácido carboxílico, vão ter essa estrutura. Então, vai existir uma ligação π aqui entre o carbono e o oxigênio, e essa ligação π ela vai estar envolvida nessas reações de substituição. Não que elas vão ser eliminadas no processo, né? Mas elas vão ajudar na saída do nucleófilo ou do grupo abandonador nas reações de substituição nucleofílica acílica. E ainda, os contribuintes de ressonância, eles também ajudam a entender algumas propriedades físicas dos compostos derivados de ácido carboxílico. Por exemplo, um éster tem esse contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, essa ligação π vem para cá, então você tem essas cargas separadas aqui. Claro que esse contribuinte de ressonância contribui mais para o híbrido de ressonância porque ele é mais estável do que esse, porque aqui você tem cargas separadas e tem uma carga positiva sobre um átomo muito eletronegativo. Mesma ressonância pode acontecer para um ácido carboxílico, o par de elétrons vem para cá e esse vem para cá. Novamente, esse contribuinte de ressonância contribui mais para o híbrido de ressonância, porque aqui, de forma semelhante ao éster, você tem uma carga positiva sobre um átomo muito eletronegativo e as cargas são separadas. Já no caso de uma amida, que é a ressonância de forma semelhante à do éster e do ácido carboxílico, você também tem esse contribuinte de ressonância que contribui mais para o híbrido de ressonância, porque aqui você tem cargas separadas. Só que esse contribuinte de ressonância aqui, ele é muito importante para amidas, porque ele é mais importante do que esses contribuintes aqui para cima. Porque aqui o nitrogênio que está com a carga positiva. Então, o segundo contribuinte de ressonância para S e ácido carboxílico, eles têm menores importância, porque eles são muito pouco estáveis. Mas esse aqui já tem maior importância, porque o nitrogênio acomoda melhor uma carga positiva. Então, isso aqui vai ajudar a influenciar na reatividade das amidas, né? Explicar porque elas têm baixa reatividade, e também explicar por que as amidas têm temperaturas de ebulição muito elevadas, como nós vamos ver agora no próximo slide. Então, as temperaturas de ebulição relativa das amidas, elas são as maiores. Depois você tem ácidos carboxílicos, vem as nitrilas, que tem uma de ebulição bem superior à de um éster, que tem uma temperatura de ebulição semelhante à de um ácido, de um aleto de acila, ou de um cloreto de acila, que também tem uma temperatura de ebulição semelhante ao aldeído, que tem temperatura de ebulição semelhante a uma cetona. Então, éster, cloreto de acila, aldeídos e cetonas têm temperaturas de ebulição bastante próximas. As nitrilas maiores do que eles, e o ácido carboxílico maior que a nitrila, e a amida maior temperatura de ebulição. Então nós temos que entender por que isso acontece. E aqui aparecem alguns valores. Só essas substâncias que foram colocadas aí, elas têm todas massas moleculares muito próximas, porque um dos fatores que influencia a temperatura de ebulição é o tamanho da molécula. Se a molécula tem uma temperatura de uma massa molecular muito elevada, isso indica que a temperatura de ebulição dela também pode ser alta. Então a comparação não seria muito justa. Então aqui nós estamos comparando substâncias que têm massas próximas, para que o tamanho delas não influencie na temperatura de ebulição. Tá certo? Aqui então nós temos que as interações intermoleculares é que vão explicar essas temperaturas de ebulição. Então nós percebemos o seguinte: um álcool tem uma temperatura de ebulição, o propanol aqui, de 97,4 graus Celsius. Essa temperatura de ebulição do álcool é bem maior do que do éster, do que o aleto de acila, do que uma cetona, que é a propanona aqui, e do que um aldeído, que é o propanal que está aqui. E esses aqui são bem superiores a de um éter. Bom, analisando isso aqui, por que isso acontece? Porque entre moléculas de álcool, a interação intermolecular mais intensa que vai existir é do tipo ligação de hidrogênio.
Essa ligação de hidrogênio, então, faz com que um álcool tenha maior temperatura de ebulição do que um éster, do que um haleto de acila, do que uma cetona e do que um aldeído, já que esses quatro aqui, como foi dito aqui em cima, eles têm temperaturas de ebulições próximas. As interações intermoleculares mais fortes que acontecem com essas moléculas aqui, éster, haleto de acila, a cetona e aldeído, é do tipo dipolo ou dipolo permanente, que é uma interação mais fraca do que a ligação de hidrogênio que ocorre aqui no propanol. Já no éter, aqui também, onde está esse oxigênio, é uma parte polar na molécula que pode ocorrer interação do tipo dipolo também. Só que a carbonila, devido à ressonância que ocorre nela, ela é mais polar do que o éter. Então, a interação dipolo-dipolo que ocorre com moléculas que têm carbonila são mais fortes do que a interação dipolo-dipolo de uma molécula de éter. Por isso que a temperatura de ebulição do éter é a menor de todas mostrada aqui. Certo? Bom, agora analisando as substâncias de baixo. Isso tem muita diferença em relação às de cima. Para começar, analisando aqui o ácido carboxílico e o álcool. Por que tem uma diferença grande na temperatura de ebulição de um álcool para um ácido carboxílico? Bom, os ácidos carboxílicos eles possuem ponto de ebulição relativamente alto por conta disso aqui. Ó. Duas moléculas de ácido carboxílico podem formar duas ligações de hidrogênio intermolecular. Né? Então, se eu virar esse C-OH aqui e esse C-OH aqui para cima, pode ocorrer interação de ligação de hidrogênio aqui em cima e outra aqui embaixo. Isso nós vimos lá no capítulo 1, na Orgânica 1, explicando por que os ácidos carboxílicos têm maior temperatura de ebulição do que os álcoois. Tá certo? Então, a temperatura de ebulição maior encontrada para ácidos carboxílicos aqui é devido a ele ter possibilidade de formar duas ligações de hidrogênio, enquanto duas moléculas de propanol só poderiam formar uma ligação de hidrogênio intermolecular. Certo? Então, isso explica a situação dessa diferença. Agora, tem outras duas coisas chamando bastante atenção aqui. Essa amida ela tem uma temperatura de ebulição muito maior do que a do ácido carboxílico. É a substância de maior temperatura de ebulição que está aqui. Então, nós vamos explicar isso no próximo slide. Certo? Por que a amida tem maior temperatura de ebulição? E a outra coisa que está chamando atenção aqui é a nitrila. Porque a nitrila nem ligação de hidrogênio ela pode fazer intermolecular. Por que ela tem uma temperatura de ebulição praticamente igual à temperatura de um álcool? Então, essas duas perguntas vão ser respondidas agora. Então, as amidas elas apresentam ponto de ebulição mais alto porque o contribuinte de ressonância, aquele que foi mostrado há 2 slides atrás, ele é importante nas amidas, porque o nitrogênio suporta bem uma carga positiva. Então, quando você tem esse contribuinte de ressonância com o nitrogênio com a carga positiva, existe uma forte interação de polo-dipolo entre duas moléculas de amida. Então, pessoal, aqui, ó, onde está mostrando essa linha, deveria estar tracejado, indicando que tem uma interação esse nitrogênio positivo com esse oxigênio negativo. Essas cargas são bastante intensas e essa interação de polo-dipolo ela é tão forte quanto uma ligação de hidrogênio. Tá certo? Isso pode ocorrer aqui, como pode ocorrer com o nitrogênio dessa outra molécula de amida com esse oxigênio da outra molécula de amida. Então, essa linha que devia estar tracejada e essa que deveria estar tracejada, mostrando essas fortes interações de polo-dipolo que podem ocorrer entre duas moléculas amidas, porque aquele contribuinte de ressonância com cargas separadas que nós vimos da amida, ele é importante aqui, porque o nitrogênio suporta bem uma carga positiva. Isso é que acaba justificando por que as amidas têm temperatura de ebulição muito alta. Claro que entre duas moléculas de amida também pode ocorrer uma interação termolecular de ligação de hidrogênio. De um hidrogênio está ligado no nitrogênio de uma molécula de amida, com o oxigênio está ligado na outra molécula de amida. Então aqui também deveria estar tracejado, indicando essa interação termolecular de ligação de hidrogênio. Então essas interações que ocorrem aqui, elas fazem com que as interações entre as moléculas de amida sejam bem mais intensas do que no ácido carboxílico. Por isso, então, justifica por que as amidas têm elevadíssimas temperaturas de ebulição. E outro caso que nós vimos no slide anterior é que o ponto de ebulição da nitrila ela é muito próximo à temperatura de ebulição do álcool,
apesar que o álcool forma ligações de hidrogênio, mas as nitrilas não podem formar ligação de hidrogênio, elas podem formar dipolo-dipolo. As nitrilas, essa ligação tripla entre carbono e nitrogênio, ela é altamente polarizada. Tá? O nitrogênio tem carga negativa por ser mais eletronegativo, porque aqui pode existir uma ressonância. Esse par de elétrons de uma dessas duas ligações π pode vir para cá, deixando então uma densidade eletrônica maior no nitrogênio, adquirindo uma alta carga negativa no nitrogênio, enquanto o carbono fica com uma alta carga positiva. Então aqui está mostrando a interação entre duas moléculas de nitrila, uma interação intermolecular, né? O carbono positivo da nitrila interage com o nitrogênio negativo da outra nitrila e vice-versa aqui. Então essa interação dipolo-dipolo na nitrila, ela é tão forte quanto a ligação de hidrogênio que ocorre nos álcoois, tá certo? Então isso justifica nós encontrarmos valores semelhantes de temperatura de ebulição para álcoois e para nitrilas. Então agora nós vamos mostrar alguns exemplos de substâncias de ácido carboxílico e seus derivados que são encontrados na natureza. Aqui nós vamos estudar que os aletos de acila e os anidridos de ácido, eles são os derivados de ácido carboxílico mais reativos que nós temos. Então dificilmente essas substâncias são encontradas na natureza. Porque quando nós estudarmos as reações com eles, nós vamos ver que quando a gente tiver aleto de acila e anidrido de ácido na presença de água, eles prontamente vão reagir com a água, produzindo ácidos carboxílicos. Então, se eles existissem na natureza, né, e como existe uma grande quantidade de água aí na atmosfera, né, na umidade e tal, eles iriam sofrer essas reações e, então, portanto, eles não existem, não são encontrados na natureza devido à sua alta reatividade. Então, mostro alguns casos aqui. Aqui nós temos o exemplo de um ácido pirúvico, você tem um grupo ácido carboxílico aqui, um grupo cetona desse lado, você tem o exemplo do ácido lático, né, que você tem aqui um grupo carboxílico e o grupo hidróxido aqui, esse carbono é quiral. O ácido oxálico, que é um ácido dicarboxílico, que tem dois carbonos e um grupo carboxílico de um lado e do outro. O ácido succínico também é um ácido dicarboxílico, tem duas hidroxilas. O ácido cítrico, onde você tem três grupos carboxílicos e um grupo hidroxila. O ácido málico, com dois grupos carboxílicos e um grupo hidroxila. E a prostaglandina A2 e a prostaglandina F2-alfa, que além de ter o ácido carboxílico, você tem aqui uma cetona, um álcool aqui você tem duas hidroxilas, três hidroxilas de álcool, isso aqui. Outros exemplos seria a jasmina, que é o acetato de benzila, que é um aroma então de jasmina. Você tem então aqui a função éster. Os ésteres normalmente eles têm odores agradáveis. Uma essência de banana aqui seria o acetato de isopentila, um outro éster, e de maçã, que seria o butirato de metila. Os aminoácidos também, que vocês estudam na bioquímica, né, e tem um grupo derivado do ácido carboxílico aqui, o C+O-, né, que seria o grupo carboxilato. Se for protonado aqui, vai ficar C+OH, seria o ácido carboxílico. E do lado de cá seria o NH2. Esse NH2 está protonado aqui, então é o íon amônio derivado da amina. Então, um aminoácido tem um grupo ácido carboxílico e um grupo amino. Como o ácido carboxílico tem características ácidas, então ele libera H+. E o grupo NH2 amino tem características básicas, esse H+ aqui então é absorvido pelo esse grupo NH2 e nós temos então essa molécula de aminoácido representada assim. Nós temos que todos os aminoácidos têm essa estrutura e a única coisa que diferencia um do outro é esse grupo R, né, que pode variar, e nós temos 20 aminoácidos essenciais. E entre os aminoácidos podem ocorrer uma ligação chamada de ligação peptídica, que é o grupo carbonila de um aminoácido, que vai se ligar ao grupo amino do outro aminoácido. Então você tem a formação de uma ligação peptídica. Toda vez que ocorre essa ligação peptídica, você elimina uma molécula de água, né? Então aqui nós temos um tripeptídeo, né, formado aqui por 3 aminoácidos que podem ser iguais ou diferentes, depende desses grupos R, né? E um polipeptídeo seria a estrutura de uma proteína, né? Então vários aminoácidos se ligando através das ligações peptídicas formam um polipeptídeo que
representaria uma proteína que vocês vão estudar em bioquímica. Outros exemplos, nós temos moléculas aqui bastante comuns no nosso dia a dia, a piperina, que tem, a cafeína, que você encontra no café, que tem um grupo C duplo O no nitrogênio aqui, isso é uma amida, né? Aqui você tem uma piperina encontrada em pimenta preta, você tem um grupo amida aqui também nessa região, e do lado de cá você tem um éter cíclico. E essa penicilina, que você tem um sal orgânico nessa ponta aqui, um grupo amida aqui e outro grupo amida aqui. Ou seja, compostos derivados de ácido carboxílico são muito encontrados na natureza e também são sintetizados em laboratório, certo? Então, finalizamos a aula aqui e até a próxima aula.